Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além das outras plataformas, o podcast está disponível agora no aplicativo Audible em iOS e Android. Primeiro voo espacial orbital tripulado norte-americano. Ele foi o Mercury Atlas 6. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após a conclusão bem-sucedida do voo da Mercury Atlas V, que transportou o chimpanzé Enos no final de novembro de 1961, uma conferência de imprensa foi realizada no início de dezembro. Os repórteres perguntaram a Robert Gilruth, diretor do Centro de Naves Espaciais Tripuladas da NASA, quem seria o primeiro astronauta dos Estados Unidos em órbita. Em resposta, ele anunciou os membros da equipe da próxima missão. Seriam eles John Glenn como piloto principal, tendo Scott Carpenter como piloto reserva. O veículo de lançamento dessa missão chegou ao Cabo Canaveral em novembro de 1961. Inicialmente, a NASA tinha planos de lançar essa missão ainda durante esse ano, mas no início de dezembro ficou claro que o hardware da missão não estaria pronto para o lançamento até o início de 1962. Como nessa época os efeitos do voo espacial orbital humano ainda eram desconhecidos, exceto para os soviéticos, que por sua vez mantinham em segredo qualquer conhecimento que tinham, Glenn foi preparado com um kit médico a bordo composto por morfina para alívio à dor, sulfato de mefentermina para tratar quaisquer sintomas de choque, cloridrato de benzilamina para combater o enjoo e sulfato de anfetamina racêmica, um estimulante. Um kit de sobrevivência também foi colocado a bordo para ajudar Glenn enquanto aguardava a recuperação após o pouso no mar, incluindo kits de dessalinização, marcador de corante, sinal de socorro, espelhos de sinal, apito de sinal, kits de primeiros socorros, repelente de tubarões, uma jangada PK2, rações de sobrevivência, fósforos e um transceptor de rádio. Além disso, devido às lições aprendidas com os 2 voos tripulados anteriores, a Mercury Atlas VI foi equipada com um dispositivo para a coleta de urina. Antes dessa missão, a NASA relutava em deixar os astronautas levarem uma câmera a bordo, pois temia que isso pudesse distrair os astronautas desnecessariamente, mas Glenn conseguiu convencer a agência de que ele deveria ter a permissão de levar uma. A câmera escolhida foi uma Minolta Highmatic, que usava filme de 35mm que o próprio Glenn comprou em uma farmácia nos arredores do Cabo Canaveral. A câmera foi modificada para que ele pudesse manuseá-la com as luvas do traje espacial. Mas, mesmo assim, durante o voo, Glenn derrubou uma lata de filme que flutuou para longe, terminando atrás do painel de instrumentos. Glenn nomeou sua cápsula como Friendship 7, ou Amizade 7, que foi escolhido em conjunto com sua família. Segundo ele, voando ao redor do mundo sobre todos esses países, essa era a mensagem que queria transmitir.
A primeira data de lançamento anunciada foi 16 de janeiro de 1962, que depois foi adiada para o dia 20, devido a problemas com o tanque de combustível do foguete Atlas. Um giroscópio defeituoso também foi detectado e substituído em 13 de janeiro. Com isso, o lançamento foi adiado para o dia 27 de janeiro. Nesse dia, Glenn estava a bordo da Mercury 6, pronto para o lançamento, quando, faltando 29 minutos, o diretor de voo cancelou o lançamento por causa de nuvens espessas que tornariam impossível filmar ou fotografar o veículo de lançamento após os primeiros 20 segundos da missão. A incapacidade das equipes de lançamento filmar o fracassado lançamento da Mercury Atlas 1, 16 meses antes, provou a importância de voar apenas com céu claro. Esse lançamento foi feito com cobertura de nuvens e o foguete teve problemas que não foram detectados a partir do solo. Ele impactou o oceano 220 segundos após o lançamento. Nova data de lançamento foi marcada, dessa vez para 1º de fevereiro. Porém, os técnicos, ao abastecerem o Atlas, perceberam um vazamento de combustível. Isso causou um atraso de 2 semanas enquanto os reparos necessários eram feitos. Nova data foi marcada, dessa vez em 14 de fevereiro, mas mais uma vez foi adiada devido ao clima, que só começou a melhorar apenas no dia 18. Já com o céu em condições favoráveis, em 20 de fevereiro foi dado início ao procedimento de lançamento, com Glenn embarcando às 8 horas e 3 minutos no horário de Brasília, após um atraso de 1h30 para substituir um componente defeituoso no sistema de orientação do Atlas. A escotilha foi aparafusada no lugar mais de 1 hora depois. A maioria dos 70 parafusos havia sido apertada quando se descobriu que um estava quebrado. Isso causou mais um atraso de 42 minutos, enquanto todos os parafusos eram removidos, o parafuso defeituoso era retirado e a escotilha era aparafusada novamente no lugar. Às 10 horas e 58 minutos, no horário de Brasília, a contagem regressiva foi pausada por 25 minutos, enquanto uma válvula de propelente de oxigênio era reparada. Finalmente, às 11 horas e 47 minutos, 3 horas e 44 minutos após Glenn ter embarcado na Friendship 7, o engenheiro T.J. O'Malley apertou o botão que lançava a espaçonave. Na decolagem, a pulsação de Glenn subiu para 110 batimentos por minuto. Após a espaçonave se inclinar um pouco mais após o lançamento, Glenn descreveu a vista como uma bela visão olhando para o leste através do Atlântico. Às 11 horas e 52 minutos, a Friendship 7 estava em órbita. O astronauta recebeu a notícia de que, com o impulso recebido do foguete, ele poderia permanecer no espaço por pelo menos 7 órbitas, mas ao todo foram apenas 3 órbitas nessa missão. Após a primeira órbita, todos os sistemas estavam funcionando. No início da segunda órbita, o controlador de sistemas Don Arabian notou que um sensor que fornecia dados sobre o sistema de pouso da espaçonave estava retornando uma leitura estranha. De acordo com a leitura, o escudo térmico e a bolsa de pouso não estavam mais travados na posição. Inicialmente, Glenn não estava ciente do problema, mas desconfiou quando o comando da missão pediu para ele se certificar de que o interruptor de implantação da bolsa de pouso estava desligado. Após 4 horas e 33 minutos e na terceira órbita, os retrofoguetes foram acionados para iniciar a reentrada da espaçonave, com os controladores da missão ainda preocupados com o sistema do escudo térmico e da bolsa de pouso, muito embora testes tenham sido realizados sem acusar nenhum problema no chamado Segmento 51, como era conhecido o local onde estavam esses sistemas. A Friendship 7 perdeu altitude sobre o território americano e se dirigiu para o pouso no Atlântico. Durante o pico de aquecimento da reentrada, pedaços da nave passavam pela janela. Mais tarde, Glenn relatou que achou que esses pedaços eram do escudo térmico.
Na realidade, tratavam-se de pedaços do pacote de reentrada, mas não do escudo térmico. Depois de passar pela região de pico das forças G, a nave começou a oscilar severamente. Mais tarde, Glenn diz que se sentia como uma folha caindo. Como não conseguia controlar a nave manualmente, acionou o sistema de amortecimento auxiliar, que ajudou a estabilizar a cápsula. Quando estava a 35 mil pés, ou aproximadamente 10,6 quilômetros, Glenn acionou os paraquedas manualmente para recuperar a estabilidade. Porém, pouco antes de chegar ao interruptor, eles se abriram automaticamente a 28 mil pés, ou 8,5 quilômetros, antes dos 21 mil pés, ou 6,4 quilômetros, programados. A espaçonave recuperou a estabilidade e Glenn relatou que tudo estava bem. A nave tocou o Atlântico a cerca de 350 quilômetros a noroeste de Porto Rico e a 64 quilômetros da zona de pouso planejada. O destroyer USS Noah estava a 9,7 quilômetros do ponto de impacto e avistou a nave descendo de paraquedas, resgatando Glenn 17 minutos depois. Ao abrirem a escotilha, um sorridente Glenn disse: "Estava quente aqui dentro." Tanto o astronauta como a espaçonave passaram em boa forma pelo teste. Após uma turnê mundial com 20 paradas, que ficou conhecida como a quarta órbita da Amizade 7, a cápsula Friendship 7 foi enviada e está atualmente em exibição em um anexo do Museu Nacional do Ar e Espaço em Chantilly, na Virgínia. A partir de agora, apoiadores de astronomia e astronáutica terão acesso a conteúdo exclusivo. Já está disponível o segundo episódio que trata de noções básicas sobre estrelas. Apoie Astronomia e Astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.